carnais. Mas as armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas em Deus, que quer dizer que as armas que Ele nos dá suportam o dia difícil. Ele suporta o dia da ofensa, o dia do sofrimento, e essas armas nos encorajam para continuar. E essas armas, elas é poderosa para destruir fortalezas, que quer dizer prisões, controle da mente, das emoções, toda agitação, anulando sofismas, pensamentos e toda altivez, arrogância, estrutura, proteções que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então existe uma arma e elas não são carnais, como nós lemos aqui. No dia da guerra, no dia difícil, no dia da dificuldade, as armas elas não são reclamação, julgamento, condenação, desprezo, rejeição. Essas armas elas são carnais. Mas as armas que o Senhor nos dá, elas são poderosas em Deus para destruir todo sofrimento, toda dor, toda angústia, toda aflição. Essas armas, e qual é essas armas que o Senhor está falando? Para que nós venhamos a nos habilitar com essas armas para vencer o dia da dificuldade. E no finalzinho da semana passada, quando eu comecei a orar, falei: Senhor, o que o Senhor deseja falar conosco, né? Na sexta-feira é culto de mulheres. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Qual é a necessidade que nós temos para ouvir a tua voz? Nós queremos seguir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu tive um sonho. E nesse sonho eu saía correndo de um lugar, e é um lugar de guerra. E eu saía correndo daquele lugar, carregando duas sacolas, uma em cada mão. E à medida que eu saía correndo, cansada, as pernas já não aguentavam mais. Eu estava ofegante, cansada, saindo daquele ambiente de guerra. E eu falei: meu Deus, eu não vou aguentar. E na minha frente tinha um deck assim. Sabe quando você está numa casa que tem um deck assim, embaixo tem uma outra parte? Tinha esse deck com parapeito. E eu fui correndo, e quando eu cheguei no parapeito desse deck, eu olhei para baixo, tinha um rio de águas cristalinas, era um rio enorme, enorme. E eu falei: meu Deus, é muito fundo esse rio. E aí eu olhava para trás, era um ambiente de guerra, e eu olhava para lá, e para mim sair daquele ambiente, a única coisa que eu podia fazer era pular naquele rio. E quando eu pulei, não sei se vocês já tiveram experiência de pular em um rio. Eu já tive essa experiência de tirolesa, e eu tinha que me soltar no meio do rio. E é uma sensação assim de perder o controle daquilo. E foi essa sensação, e eu pulei naquele rio. E quando eu pulava, eu ia, sabe quando você vê naqueles filmes a pessoa vindo pro fundo assim? E eu ia pro fundo daquele rio. E eu falava assim: ai, que delícia essas águas. Que delícias essas águas. E vinha aquelas vozes assim, e aquela voz dentro de mim falava assim: nesse lugar eu sinto alívio, eu sinto descanso. Meu Deus, eu não quero sair daqui desse lugar. E eu ia cada vez mais fundo nesse rio. Só que chega uma hora que você começa a voltar, né? E aí eu voltei. Quando eu voltei para a beira da água assim, eu falava: aqui, eu não quero sair aqui desse lugar. E nisso eu acordei. E aí o Senhor falou comigo: existem estratégias para vencer a guerra. Aí eu contei para o Gilberto o sonho. Ele falou: não estou entendendo nada. Eu falei: quando Deus quer falar com você, é só com você, viu? Ninguém entende nada. E aí
existe um lugar aonde se vence a guerra. E o primeiro lugar que o Senhor falou comigo, vencendo em um lugar de profundidade e de intimidade com Deus. Vencendo em um lugar de profundidade, de intimidade com Deus, porque ali você conhece a palavra. Quando você está em intimidade com Deus, Ele revela o seu coração a você. Quando nós buscamos a profundidade com Deus, que nem nós fizemos esse mês, quantas palavras é revelada no nosso coração, que se nós não tivéssemos mergulhado naquela palavra, nós não conheceríamos a vontade de Deus. Lá em Lucas 5, vai dizer que Pedro estava em um dia de frustração. Era um dia difícil, de dor, de dificuldade. Porque diz que ele havia tentado pescar a noite inteira e nada havia pescado. Quando Jesus olhou para Pedro, Jesus falou assim: Pedro, entra no barco e vai pro fundo. Vai para um lugar de profundidade, Pedro. E lá nesse lugar de profundidade, Jesus liberou uma palavra para Pedro. Pedro precisou sair do meio da multidão. Diz que Jesus ensinava no meio da multidão e Pedro lavava as redes. Jesus tirou Pedro do meio da multidão e fez um convite a Pedro. Sabe, o dia da frustração, o dia da dor, o dia dos conflitos, Jesus, Ele vai te fazer um convite para ir em um lugar de profundidade com Ele. E lá Ele vai revelar o coração dEle para você. E Ele disse: Pedro, lança as redes. Aí Pedro, sabe o que Pedro responde? Que talvez responderíamos a mesma coisa. Ah, Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Eu estou cansado. Quantos dias de lutas nós temos, de dificuldade, nós falamos: Senhor, eu estou cansada desta situação. Eu não aguento mais viver isso. E o Senhor falando: venha para um relacionamento. Eu te chamo para uma mesa de intimidade, para um relacionamento com vocês. Fala: Senhor, eu estou cansada já dessa situação. Não vou para a igreja, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia. Eu estou num dia de frustração. Mas quando Pedro aceitou aquele convite de Jesus, ele recebeu uma palavra. E diz que então ele lançou: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E ali então houve uma pesca poderosa, maravilhosa. E sabe o que aconteceu depois disso? Quando nós lemos lá o finalzinho desse capítulo, dessa história, diz que Pedro largou tudo e foi seguir a Jesus. Ele conheceu um Jesus, não só por aquilo que Jesus podia fazer, mas ele conheceu algo em Jesus que o levou a largar tudo e dizer: eu quero depender dele. Eu quero viver na dependência, porque tudo que eu preciso estar nele. E sabe, tudo que você precisa, você vai encontrar em Jesus. Pode ser o dia da frustração, o dia da dor, o dia da angústia. Jesus vai te fazer um convite: venha comigo, senta aqui numa mesa de intimidade. Eu quero falar para você o que eu vou fazer na tua vida. E hoje, justo hoje, eu recebi, sabe, no lembranças de fotos do Google? E ele fez uma montagenzinha da minha foto em 2017 e da minha foto em 2024. E aí, tipo assim,
tem recorte, salve, alguma coisa, veio uma notificação. E eu abri para ver e veio essa montagem. E eu falei assim, na hora que eu olhei, eu falei assim, meu Deus, olha eu em 2017. E eu me emocionei, porque eu falei, 7 anos se passaram, eu vivi tantas coisas. Foram tantos dias de dor, de frustração, de sofrimento, que eu não queria ter passado, Senhor. Foram tantos dias de guerra que eu não queria ter passado. E o Senhor falou, olha você em 2024. Aí eu olhei aquela fotinho. E Ele falou assim, filha, você está linda, né? Eu falei, foi Jesus que falou, foi o meu pai que disse que eu estou linda. E eu falei assim, Senhor. Ele falou, sabe por quê? Porque no dia da frustração, da angústia, da decepção, da dor, da rejeição, da desonra, da calúnia, você permaneceu na minha palavra. Você não deixou de me buscar, você foi lá na intimidade comigo e disse, Deus, olha o que eu estou vivendo, eu não gostaria de estar vivendo isso. E o Senhor disse, e você permaneceu. Então quando você permanece na palavra, você vence. Quando você permanece na intimidade com o Senhor, crendo nas suas promessas, você vence. Então o Senhor está dizendo, vencendo no dia da angústia, da frustração, em um lugar de intimidade, de profundidade, na palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa que o Senhor falou comigo, vencendo na autoridade do nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus, ele é poderoso para destruir todo principado e toda potestade maligna. O nome de Jesus é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para restaurar. O nome de Jesus, ele é poderoso para nos fazer vencer no dia da dificuldade. Quando nós clamamos o nome de Jesus, o inferno treme, porque ele sabe que esse nome tem poder. E a palavra diz que o Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus para pisar em serpentes e escorpiões. Isso quer dizer toda oposição, toda malignidade, todo espírito das trevas que se levanta contra nós. No nome de Jesus nós podemos vencer. Mas os gigantes da nossa vida também sabem que se ele vir nos afrontar, pode ser que nós cedamos a sua voz. Lá em 1 Samuel 17, vai dizer quando Golias começou a afrontar Davi, dizendo que ele era um fraco, que ele era incapaz, que ele não podia contra ele. É isso que os gigantes fazem nos dias das adversidades na nossa vida. Ele começa a deformar tudo aquilo que Cristo diz que nós somos. E ele começou a dizer, você olha para você. Você é um fraco, você é incapaz. E o exército ali de Israel, ouvindo aquilo, sabe o que quis fazer? Colocar uma armadura que não era de Davi, para que talvez Davi possa vencer com a armadura de Saul. Porque tem muita gente que olha para nós e talvez pense a mesma coisa. Ele é muito fraco, ela é muito fraca, ela é incapaz, e vão querer deformar a tua identidade. Mas sabe o que Davi fez naquele dia? Davi falou assim, olha, você vem contra mim com espada, com escudos. Você vem contra mim com essas armas carnais, dizendo mentiras ao meu respeito. Mas eu vou contra você no nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos exércitos.
sabe o que nós precisamos muitas vezes fazer? Se levantar no dia da afronta, no dia em que essas vozes começam a gritar, dizendo que nós somos fracas, que somos incapazes. Olha para você, você tinha que ser como fulana para pregar, você tinha que ser como cicrana para ministrar, você tinha que ser como fulana para ser alguma coisa. Vão querer trocar a sua identidade, mas aí você tem que erguer a tua voz e dizer: olha aqui, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz, eu sou filha. A minha identidade de filha está em Cristo Jesus. Você tem que erguer a tua voz e começar a dizer quem você é em Jesus, aquilo que Ele fez. O sacrifício de Jesus tem que valer a pena na nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A nossa mente, ela não é capaz de suportar as afrontas, mas nós nos submetemos ao nome de Jesus, que é poderoso para destruir toda arma que se levanta contra nós. Comece a dizer: olha, eu sou abençoada, a minha família é abençoada, eu sou frutífera, não sou fraca, eu sou forte e corajosa em Cristo Jesus, porque foi isso que Ele fez por mim, e Ele me deu autoridade para falar sobre isso. Ele me colocou nas regiões celestiais, e agora eu tenho uma visão diferenciada, porque a minha visão é do alto. Foi essa posição que Ele nos colocou. Vença no nome de Jesus. Amém? Vença pela oração. A palavra do Senhor diz que as nossas orações, elas chegam em lugares aonde jamais poderíamos chegar. Quando você ora, suas orações chegam em lugares que você jamais poderia ir. Quando você ora pela tua casa, aquele cenário que você está vendo, quando você ora pela situação financeira, pelas situações difíceis que você está vivendo, a tua oração chega até o céu. Em Mateus 6,6 diz assim, que quando nós entramos no nosso quarto e nós dobramos o nosso joelho para orar, Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele sabe de toda necessidade que nós precisamos, e Ele começa a trabalhar em nosso favor. Quando nós oramos, as batalhas do dia a dia, elas são vencidas. Em Êxodo 17, do 8 ao 15, vai dizer que quando Josué, ele foi para aquela batalha, Moisés ficou ali orando, intercedendo com as mãos levantadas, para que Josué vencesse aquela batalha. Mas chegou uma hora que as mãos de Moisés começavam a baixar, e quando as mãos dele começavam a baixar, a batalha começava a ser perdida. Josué começava a perder a batalha. Mas quando ele levantava as mãos, eles começavam a vencer. Chegou uma hora que Moisés estava tão cansado, porque guerrear em oração também cansa. Quando nós oramos e parece que, meu Deus, não vai acabar essa guerra nunca. Isso nunca vai acabar, não é assim que nós falamos? Isso nunca vai acabar. Já faz tanto tempo que eu estou orando por essa situação e isso nunca vai acabar. E Moisés então os seus braços começou a cansar. E ele então tinha do seu lado Arão e Hur, que seguraram os seus braços. E quando Arão e Hur seguravam os seus braços,
a batalha era vencida. Sabe, vai ter dias, vai ter momentos que nós estaremos cansadas. Vai ter dias que até para orar vai ser difícil. Mas não tire a sua mão até que a batalha seja vencida. Quando você cansar, tenha do seu lado um Arão e um Hur que possa segurar os teus braços. Quer dizer, tenha amigas que te ajude em oração, que te ajude, que te suporte ali no dia da guerra. Tenha amigas do seu lado que segure os teus braços. Essas amigas, elas não vão estar somente orando por você, mas elas vão estar orando com você. Tenha amigas que segure os seus braços até o dia em que Deus te der a vitória desta situação. Vença na oração, amém? E o último ponto, vencendo na adoração. Adoração é se prostrar, se render, é uma entrega, uma rendição a alguém que governa sobre você. Quando você adora, você está dizendo: olha, você governa sobre mim. Então, se nós estamos nos rendendo, nos prostrando diante da guerra, diante dos dias difíceis, essa situação começa a governar sobre você. Mas quando nós rendemos a nossa vida em adoração ao Senhor, Ele começa a governar em nosso favor. Uma frase do Billy Graham diz assim: adoração não é uma música que você canta, mas a vida que você leva quando a música é tocada. Tem um pastor lá dos Estados Unidos, diz que a igreja dele acontece muitos milagres, muitas curas. É algo sobrenatural que acontece lá. E a sua mulher, ela teve câncer. E sabe o que aconteceu? A mulher dele não foi curada. E ele disse assim: a única coisa que eu posso entregar ao Senhor aqui nesta terra é a adoração. Que lá na eternidade eu não vou poder adorar no dia da dor, mas aqui eu posso. Nós podemos adorar no dia da dor. Como a Rô já até compartilhou aqui, Paulo e Silas, lá em Atos 16, diz que Paulo e Silas, por pregar, por trazer cura e libertação na vida de uma jovem, eles foi pegam e levaram eles para uma prisão. E sabe o que aconteceu? Diz que açoitaram eles e colocaram eles em uma segurança máxima. Eles eram homens que serviam ao Senhor, que declarava cura, que declarava libertação. E eles foi pego e colocado em uma prisão de segurança máxima, como se fossem os maiores bandidos que pudesse ter naquela região. E sabe como que era a prisão? As correntes eram nos braços, assim, e as correntes eles haviam sido açoitados, eles estavam feridos, machucados, cheios de dor. Mas sabe o que aconteceu? Diz que à meia-noite eles começaram a adorar ao Senhor, mediante a ferida, mediante a dor, mediante a dificuldade.
nós fazemos quando nos fere? Qual é a arma que nós usamos? São as carnais? Ou são aquelas que é poderosa em Deus? Eles estavam feridos, machucados, presos. E diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas então começaram a adorar. E eles começaram, imagino eu, te amo, Deus. Imagine no momento de dor. Olha, todos os dias eu estou em tuas. E uma canção saía do coração deles. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Eles começaram a cantar da bondade, do favor do És Senhor. fiel em todo Em um dia de dor, em um dia de dificuldade. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. E diz que no momento que eles cantavam, o coração de Deus encontrou o coração de um adorador. Quando o coração de Deus encontra o coração de um adorador, sabe o que acontece? Portas começam a se abrir, cadeias começam a se romper. Toda prisão não resiste a um coração de um adorador. Quando você adora em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às feridas, prisões começam a se romper, portas começam a se abrir e você começa a ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas emoções. Oh, aleluias. Vença na adoração. E eu gostaria que vocês ficassem em pé. Quando você vem para um culto como esse, quando Deus ele libera uma palavra, seja no culto de mulheres, seja no culto de domingo, quando você entra num ambiente como esse, existe uma unção profética sendo liberada. Porque Deus não libera uma palavra sem que Ele deseja cumprir um propósito para qual aquela palavra foi liberada. Este é um ambiente profético e sabe o que eu entendo? Que o Senhor hoje está te habilitando com armas que são poderosas em Deus para destruir toda a oposição que se levanta contra a tua vida. Começa a vencer na intimidade com Deus. Mergulhe o mais profundo que você puder e diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero aprender da tua palavra, eu quero ouvir aquilo que está no teu coração para a minha vida. Vença no poder do nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Vença pelo poder da oração. Ore até que a batalha esteja ganha. Não tire a sua mão da sua casa, da sua família. Não tire, não deixe de orar por sua vida. E vença pela adoração. Portas vão começar a se abrir. Prisões vão começar a cair por terra.
possa me confortar. Eu sei que és meu Pai.